Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Um dia chuvoso agora, quente, abafado. Obrigado por ter até aqui, o Senhor nos deu força para conseguirmos trabalhar. E agora a Gabriela, Senhor, vai expor a Tua palavra, que o Senhor possa falar através dela e nos ensine mais uma vez a Tua palavra, que o Espírito Santo esteja nos falando ao nosso coração, Senhor, para que a gente mude para pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Opa, Pedidaldo, esse Senhor, dá um oi lá, Pedidaldo, dá um oi lá, tá? Pedidaldão, é isso, agora? Amém? Amém. Então, só para relembrar que nós cristãos andamos pela fé e não pela visão, não pelo carnal, não pelo físico, senão acreditamos em alguma coisa que vai além, que é Deus. Amém. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada a Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender o Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, era 16, para guardá-lo. Eis que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Pedro é liberto. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso, com 2 correntes entre os 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. Então, só para parar um pouquinho, naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir a igreja. Daí, ele primeiro matou, a Tiago, e como ele viu que o povo gostou daquilo, ele pensou, vou prender o Pedro também. Só que esse daí é o plano dele, só que Deus tem outros planos. Então, daí ele estava sendo cuidado por 16 soldados. Daí, um anjo de Deus, ele estava dormindo, que ele nem conosco às vezes acontece, que Deus acorda nós quando estamos dormindo, de noite ou de tarde ou qualquer horário, simplesmente a gente não está dormindo, está querendo procurar a presença dele. Acontece conosco também. Então, ser cristão é uma decisão, deixar minha carne, estou cansado e tal, e seguir o que Deus está pedindo nessa hora. Quem é ele? Ele disse para ele que se levante e que ande. E em seguida caíram as correntes que estavam com ele, e muitas das vezes essas correntes podem ser preocupações de nós mesmos, doença, que nem agora que está acontecendo muito, transtornos psicológicos, depressão, ansiedade, então pode ser isso daí. Eu estava conversando com uma menina que sofre de ansiedade, daí ela tem que tomar uma pílula que inibe as emoções, ela fica sem emoções. Então, muitas das vezes, Deus pode ser essa pílula na nossa vida. Procurar dele, na sua presença, ajuda muito para nós libertar de muitas coisas. E é comprovado pela ciência também que ajuda nossos
corte cerebral para estimular a circulação. Então, é comprovado por a ciência que é necessário procurá-lo em qualquer situação de nossas vidas. Daí, continuamos aqui. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Tipo, que não sei se alguém já passou por isso, que se topou, né, com muitas pessoas mal e que quiseram o mal para aquela pessoa e Deus o libertou. Então, tipo, essa palavra nos ajuda a refletir que Deus é muito mais além do que a gente possa imaginar e que é necessário procurá-lo quando Ele pede para nós. Necessário. Amém? Depois que Jesus foi para o céu, Pedro praticamente ficou ali praticamente o cabeça, né? Ele e João. E essa história aqui é incrível, né? Pedro foi preso lá e ele estava dormindo, né? Numa situação dessa a gente já não dorme, né? Mas Pedro confiava tanto em Deus que ele ficou dormindo, descansando, né? E Deus o livrou porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro, assim como ele tem na vida de cada um de nós, né? Se ele tem um propósito na nossa vida, ele não permite que a gente vá antes da hora, né? Mas até que se cumpra aquilo que ele tem para nossas vidas e a gente tem que aceitar também, né? Como Pedro lá no começo aceitou, né? E não foi desapontado. Se eles querem dizer mais alguma coisa. E o anjo de Pedro estava ali, né? Do lado dele, né? Tocou no... Cada um de nós tem um anjo que a gente não consegue ver por causa do mundo espiritual, mas com certeza ele está guardando a gente em todos os momentos, né? Dando um livramento, principalmente quando a gente mais precisa. O anjo do Senhor fica ao nosso lado. Quem sabe a gente já não viu ele, né? Em algum lugar, mas a gente não sabe, né? Mas cada um de nós tem um anjo poderoso que opera milagres todo dia nas nossas vidas, né? Orando ali, lembrando que o verso 5 ali estavam, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Também faz diferença, né? Quando tem pessoas que oram por você, isso faz uma diferença enorme, né? Quando a gente estiver precisando, peça oração, não tenha vergonha, que isso faz uma diferença. Muito vale a súplica de um justo, de uma pessoa que é temente a Deus. O interessante a fé acontece. Isso, a fé, exatamente. A fé é o princípio ali, né? É interessante que no momento ele nem questionou o anjo, ele só fez tudo que o anjo falou. Verdade. Só pegou e poderia duvidar, né? E depois que ele percebeu que realmente era Deus que tinha livrado ele. Ele achou que era um sonho, muitas vezes a gente está sonhando, tipo, sabe assim, quando está acontecendo alguma coisa muito boa, você fala, nossa, será que é um sonho? Daí até fala, belisca para ver se eu tô... para ver se é, porque é tão bom, né? Mas Pedro aqui, ele, como disse Josué ali, então... Em nenhum momento ele questionou o que o anjo mandou ele fazer. Nenhum momento duvidou, né? Às vezes a gente duvida, né? Falou, põe a sandália, depois a sandália, falou, põe a capa, tu vai atrás de mim, foi atrás dele, né? Por quê? Vou colocar por quê? Tá ligado? Como assim, né? Começa a questionar, né? Vou colocar por quê? Tô preso. Como assim, né? Do nada. Você convida a pessoa, vamos lá no culto hoje. Convido sempre, né? A pessoa, mas por quê? Por que você quer que eu vou? Ou então, por exemplo, assim, você chegar, por exemplo, assim, na sua mulher, fala assim, põe a roupa em tal lugar, põe tal roupa, né? Ela vai falar, mas por que você quer que eu ponha tal roupa, né?
A gente vive questionando, né? Uhum. Mas Deus Tipo, ele confiou, né? confiou. Só Isso que Deus espera de nós, que a gente confie Confie, e não- salvar. É, né? E não deixa fique ele- questionando, né? É verdade, cara. Eu Como o senti- Jonas lá. É, foi Deus um pediu bom, pra ele, ó, um vai bom lá. exemplo, né? Ele pegou. Mas no caso do Jonas, ele não queria salvar os ninivitas, né? Na verdade, ele tava. Ele queria que os ninivitas morressem. Ele queria que morresse, na verdade. Né? Lá nesse sessão tem que acho que nunca foi pregado aqui, né? No Jonas. Não lembro ainda, mas é um tema que dá Porque uma. na casa do Jonas ele confiava tanto em Deus que ele falou: se eu for lá, eles vão ser salvos. É, né? E ele não queria que eles exato. fossem salvos, né? Ele queria que Deus amava, né? Eles eram os homens mais Os piores, terríveis que tinha na época. É por isso que ele não queria ir lá. Ele tinha certeza que se ele fosse lá, ele ia ser salvo, né? Mas A tudo fé certo. dele é tão grande que ele não queria nem ir pra lá dele. Ele falou: não vou não. São tudo ruim, né? Você quer salvar eles, né? Mas Pedro aqui, ele foi um exemplo, né? Ele duvidava muito, né, no começo dele, lembra? É, então, é uma coisa que meu pai Começo, fala aí depois bastante, ele é que aprendeu. os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, antes de Jesus morrer, eles não conheciam Jesus de Não verdade. conhecia. Né? Uhum. Eles não Depois que conheciam. eles foram ter uma noção. Depois que eles de- ficaram aquele tempo que Jesus ele Isso. desceu, né, que e Jesus ressuscitou sempre e ficou falava, andando né? com Ó, eles, vou né? ficar, vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. É. E eles, depois que aconteceu isso, eles ficaram perdidos, né? Como, ué, onde agora que será de nós? Nossa, ele morreu e agora acabou tudo. E Jesus sempre Isso. avisava, né? Aí já esse Pedro aqui é outro Pedro, né? Esse Pedro aqui já é o Pedro, É, o Pedro da vida. transformado, né? Aham. E assim a gente precisa ser, né? Se fosse o Transformado. Pedro anterior que cortou a orelha do soldado, É. talvez ele duvidasse, né? Do outro, né? Então a gente precisa da transformação, porque é dia a dia, né? É de dar Exatamente. dia após dia, de dar outra vida. Então, termina a oração, então. Pode ser. Quero a oração pro Oswaldo aqui. Não Isso. Quer falar? Não, Vamos orar pelo Oswaldo. pode usar as suas palavras. Obrigada, Senhor, por esse momento, por esse culto, Senhor Jesus Cristo. Peço para que você possa nos ajudar, Senhor, a ser melhor cada dia, a confiar mais em Ti. Todos os dias renova a nossa fé. Obrigada por esse trabalho, pelas nossas mãos. Obrigada por nossos familiares, por esse dia mais de vida. Amém. Eu peço pela vida do Oswaldo, para que seja você, Senhor Jesus Cristo, intercedendo na vida dele, Amém. na família dele. Trata com ele, Senhor Jesus Cristo. Tu conheces os pensamentos e o que ele precisa. Toma o controle. Obrigada. Amém. Amém.